Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos e todas. Por favor, abram comigo Apocalipse capítulo 22 e deixem marcado na Bíblia de vocês também a carta de São Paulo aos Efésios capítulo 1. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E deixem marcado na Bíblia de vocês já Efésios capítulo 1. Todos encontraram? Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 17. Eu vou fazer a leitura somente do versículo 17, ok? Diz o seguinte: o Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu vou ler novamente. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. É assim que está escrito aí? Ok. A Bíblia, meus irmãos, ela costuma usar muitas metáforas, comparações para tornar o conceito assim mais próximo de nós, né? Porque a revelação cristã é uma coisa tão distante do nosso alcance, digamos assim, intelectivo, né? Do nosso alcance humano. Deus é tão mistério. O meu pároco, o padre da minha primeira paróquia gostava de dizer isso, né? Nunca esqueço, ele falava sempre que Deus é mistério. Se Deus é mistério, então não se explica. Já tão engraçado. Eu acho que era um jeito de se eximir de pregar, né? Mas de toda maneira ele tinha razão, porque se trata de um mistério tão grande, tão imenso, que para poder a gente compreender, além dos pregadores ter que comunicar com uma linguagem, né, humana, mais próxima, a Bíblia também ela usa uma série de metáforas, de comparações. Isso é como os títulos de Nossa Senhora. Nossa Senhora ela é tão santa, que para poder ela ficar mais próxima de nós, para que a gente possa senti-la mais próxima de nós, então a tradição cristã começa a colocar títulos, né? Títulos marianos, alguns até bem estrambólicos, não sei se vocês conhecem, Nossa Senhora das Cabeças, Nossa Senhora do Ó, né? Eu acho engraçado, Nossa Senhora do Ó. Então deve ter Nossa Senhora do A, do B, né? Do C, Nossa Senhora do Alfabeto, vai ter umas coisas assim, né? Tem uns negócios bem estrambólicos. Mas eu entendo, a sabedoria popular, ela quer aproximar, se a gente for pensar em Nossa Senhora, em toda a sua santidade, né, a pessoa sem pecado, concebida sem pecado, como que a gente vai chegar próximo dessa mulher? Inclusive para estabelecê-la como uma referência, né, de vivência para nós, sobretudo para as pessoas do sexo feminino. A gente tem que encontrar alguma forma de fazer com que essas coisas, essas realidades celestiais, elas se aproximem mais de nós. Por isso que católico gosta muito de Nossa Senhora. Católico às vezes gosta mais de Nossa Senhora do que de Jesus. Tão engraçado. Uma vez uma pessoa me disse, né, não, mas vocês correm o risco de torná-la deusa. Não, a gente não corre não, porque mesmo que a gente queira fazê-la deusa, ela não quer. Então, nunca ela vai ser deusa, né? Nunca vai. Mesmo que tenha um tonto, aí uma pessoa mais desequilibrada. Eu conheci uma mulher que ela dizia: eu não consigo, Ronaldo, gostar de Jesus como eu gosto de Maria. Era tão interessante, né?
E é melhor não mexer mesmo com ela, né? Tinha uma pessoa da minha comunidade, recentemente, eu estava fazendo um ensino sobre Nossa Senhora lá no grupo de formação nosso, e ela disse, Ronaldo, tem aquelas imagens de Nossa Senhora Rainha, de Xoxi, né? Xoxi, né? Eu nunca aprendi a pronunciar isso. Mas, enfim, que sai aquela imagem, vai nas casas, ela diz, a imagem vai sempre lá para casa, mas eu estou com vontade de recusar, de não querer que entre mais, porque o objetivo é rezar com a família e eu não tenho tempo. Então, eu estou para dizer que não traga mais Nossa Senhora, não. Eu digo, tu não se meta com Nossa Senhora. Tu não fecha tua porta para Nossa Senhora, que esse negócio não dá certo. É melhor você aceitar. Não, mas eu não estou conseguindo. Deixa ela lá quietinha, acenda uma vela, faça qualquer coisa, porque quem fechou a porta para Nossa Senhora perdeu a chance de ter Jesus nascendo na sua casa. Né? Lá no começo, lá em Belém. Né? Quem fechou a porta perdeu essa chance. Então, não fecha a porta para Nossa Senhora, não, que o negócio não vai dar certo. Né? Uma amiga minha que tem já estava irritada com uma protestante que dizia, vivia pegando no pé dela, né? Que se vocês idolatram Maria, a idolatria, não sei o quê. Um dia ela perguntou explicitamente, você adora Nossa Senhora? Ela já estava com raiva, disse, depende da precisão, minha filha, depende da precisão. Né? Então, assim como acontece com essas devoções, devoção mariana, etc., a Bíblia também ela nos traz metáforas, está cheia dessas metáforas, dessas analogias, dessas comparações, para tentar comunicar melhor a mensagem que é tão misteriosa, tão intangível, tão difícil de ser alcançada por nós. Só que, quando ela faz isso, ela diz uma metáfora, ela diz um exemplo, perde um pouco o conteúdo. Isso é natural, é natural. Se você vai fazer uma comparação para explicar algo, isso ajuda a pessoa a entender, mas perde um pouco o conteúdo. Porque, por exemplo, quando Jesus diz a Pedro, venha após mim que eu vos farei pescadores de homens. Isso aqui é uma metáfora. E perde um pouco o sentido, porque, na verdade, Pedro não vai ser pescador mais. Ele deixa de ser pescador. Ele vai agora ser um evangelizador. O termo pescador é apenas uma comparação, uma metáfora. Né? Quando Jesus fala da promessa do cêntuplo, né? Quem deixar por mim pai, mãe, filha, etc., terras e casas, receberá 100 vezes mais. Isso aqui é em sentido qualitativo, não é em sentido quantitativo não, viu? Se você der uma casa, não pense que você vai receber 100 casas, não. Isso é conversa, né? Porque é uma maneira do Senhor, da palavra de Deus, nos dizer que qualitativamente nós vamos ganhar muito mais. Porque a gente vai ganhar o reino. Mas renúncia é renúncia. Dá para entender? Não tem renúncia, não tem esse negócio. Eu vou renunciar isso aqui esperando ganhar alguma coisa lá na frente, né? Como se... Aí depois se frustra, né? Como eu que procurei uma casa para tirar férias e não achei e me frustrei. O reino de Deus não é uma pérola. O pessoal fala, o reino de Jesus faz a parábola, né? O reino de Deus é como uma pérola. É como uma pérola de grande valor que alguém foi lá e encontrou. Isso aqui é uma metáfora, porque o reino de Deus não é uma pérola. O reino de Deus é muito mais valioso do que uma pérola. Dá para entender? Então, quando a Sagrada Escritura usa metáforas, ela é bom por um lado, porque nos alcança, a gente consegue compreender melhor, mas, por outro lado, pode-se perder o conteúdo. Né? A passagem bíblica que nós lemos, aqui, esse texto de Apocalipse, tem algo parecido com isso, porque parece chamar o Espírito Santo de água da vida e compará-lo com esta água, né? Porque
Diz: quem tiver sede, venha. Quem tiver sede, venha e beba. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. E aquele que tem sede, venha. Dá até umas cacofoniazinhas, né? Parece chamar o Espírito Santo de água, dizer que o Espírito Santo é uma água, o que procede, faz muito sentido. A gente compara, é um dos símbolos do Espírito Santo, é a água, porque a água é uma coisa vital. Sem água não se vive, não é verdade? Sem água não se vive, a gente vive até sem outra coisa, mas sem água não se vive. Então, a comparação, a analogia, também a vida cristã sem o Espírito Santo não subsiste. A comparação de uma coisa com a outra. A água é algo que nasce da fonte, da nascente, e o Espírito Santo é essa água, não a água parada, mas uma água nascente. Por isso, quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva, que é outra metáfora, porque do nosso interior não vai jorrar rio de água viva. Não é? É uma maneira de dizer, rio de água viva jorra de um bêbado vomitando. Né? Teve uma vez que vomitou com a cabeça no poste, e quanto mais vomitava, engraçado que ele identificava a comida. Eita, essa linguiça estava boa. Isso com a cabeça escorada no poste. Eita, esse churrasco. Onde foi que eu comi esse? Não me lembro. Aí nisso veio um cachorro, começou a lamber, ele abriu os olhos. Onde foi que eu comi esse cachorro? Isso aí é o rio de água viva, é isso aí. Mas de você não vai sair rio. Então, procede muito. Você comparar o Espírito Santo com água, procede. Mas o Espírito Santo não são os seus símbolos. Isso é uma coisa que nós cristãos, sobretudo nós lideranças, pregadores, né, evangelizadores, tem que ter profunda consciência. O Espírito Santo não é água, não é pomba, não é nem mesmo fogo. A gente precisa saber separar, pelo menos nós, né? Para comunicar, obviamente, a gente vai poder usar essas metáforas, mas pelo menos nós, a gente precisa saber separar isso, né? O Espírito Santo não são os seus símbolos. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, e uma pessoa de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo age em nós, é a vida de Deus que está agindo em nós. Não é uma água, não é um fogo, não é uma pomba. É o próprio Deus, é a própria vida de Deus agindo em nós. Isso é muito importante, a meu ver, que a gente entenda exatamente essas coisas. Porque tem algumas coisas que parece que não são claras no nosso linguajar. Por exemplo, até a formulação mais básica da nossa evangelização querigmática. Qual é? Qual é a frase mais básica da evangelização querigmática? Deus te ama, né? Deus ama você. O que a gente está querendo dizer com Deus ama você? Normalmente, quando você está evangelizando, você vai num grupo de oração ou numa situação qualquer de evangelização, mesmo que seja uma evangelização pessoal, e você diz assim, Deus te ama, a pessoa, ela entende, Deus gosta de mim. Não é? Essa daqui é líder da infância missionária, né? Deus gosta de mim. A gente entende isso. Só que essa compreensão, ela decorre de um conceito de amor como sentimento. E a gente sabe que amor não é sentimento. Mas eu digo, Deus te ama. A pessoa entende, Deus gosta de mim. Isso é verdade? Deus deve gostar de mim, apesar de tudo. E a gente, quando se converte, quando tive a minha primeira experiência de Deus, eu entendi assim. Quando Deus disse para mim, Deus disse, eu te amo, eu disse, poxa, Deus gosta de mim. Alguém gosta de mim nesse mundo, né? E os jovens, sobretudo, são muito tocados pela graça de Deus por causa disso, porque às vezes a gente é cheio de carência, né? Com aqueles complexos, acha que ninguém gosta de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meus amigos não gostam de mim, e os cabos que quando era novo era feio como eu, esses é que sofrem, né? Porque aí é que não tem como se afirmar,
Se identificou, hein? Então, Deus gosta da gente, deve gostar. Mas não é só isso, porque se Deus me ama significasse somente Deus gosta de mim, eu teria que qualificar amor como sentimento. E isso conduz a pessoa muito para a perspectiva subjetiva, que é muito importante no primeiro momento, mas depois pode ser que não seja tão importante assim. Porque se a pessoa não sentir mais que Deus a ama, ela começa a achar que Deus não a ama mais, que Deus deixou de gostar dela, o que é relativamente possível, pelo menos nas realidades humanas, alguém gostar de alguém e depois deixar de gostar de alguém. Ah, não, Ronaldo, mas a gente sabe que o amor não é sentimento, o amor é atitude. Tá, então se o amor é atitude, quando eu digo Deus te ama, eu estou dizendo o quê? Que Deus faz coisas por você, em seu favor. Se amor for atitude, então Deus faz coisas em seu favor quando eu digo que Deus te ama. Isso deve ser verdade também, Deus deve fazer coisas em nosso favor. Porém, se eu entendo a coisa só sob essa perspectiva, no dia em que eu considerar que Deus não está mais agindo em meu favor, eu chego à conclusão que Deus não me ama mais. O que não é verdade, porque o amor de Deus é eterno, a gente aprende lá no seminário de vida, né? Então, essa compreensão, essa clareza que nós devemos ter a respeito do amor de Deus, ela só pode ser adquirida quando você se remete a Romanos capítulo 5, versículo 5, quando São Paulo diz: o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, se o Espírito é uma pessoa e é uma pessoa de Deus, então o amor de Deus é Ele mesmo dado a nós. Portanto, quando eu digo a você, Deus te ama, eu estou dizendo, Deus se deu a você, Ele mesmo, que é o que qualifica o amor cristão. Não é simplesmente o sentimento ou o fazer coisas. Também, essas duas coisas, claro, Deus gosta da gente e Deus faz coisas por nós. Mas, independente disso, ou para além disso, Deus se deu inteiramente a nós. Como nós refletimos ontem naquela relação esponsal, né? Portanto, o Espírito Santo não é água, não é fogo, não é pomba, embora esses símbolos sejam viáveis da gente usar na evangelização, mas é o próprio Deus, a própria pessoa de Deus, o próprio amor de Deus, que na verdade essa expressão amor de Deus chega a ser uma redundância, porque se Deus é amor, não existe, em princípio, um amor de Deus, porque Deus é amor. Me faça entender? Então, seria como se dissesse o Deus de Deus. Ou o Ronaldo do Ronaldo. Não é. Chega a ser... Claro, não tem problema que se use, a gente usa, sabe? Mais ou menos o que a gente está querendo comunicar, até porque, volto a dizer, é linguagem para poder tornar as coisas acessíveis. Você não vai chegar, por exemplo, num grupo querigmático e dizer, olha, meus irmãos, não dá para falar do amor de Deus. Como não? Você foi lá para isso, né? Não dá para falar do amor de Deus, porque Deus é o próprio amor. Então, o amor de Deus é Deus de Deus, amor de Deus, amor de amor. Você não vai falar isso num grupo querigmático. Você tem que falar e comunicar as coisas, inclusive mexendo com o sentimento da pessoa. Não é? A gente se esborrachava de chorar quando a gente era do grupo de jovens com aquela música. Mesmo se não te amaram. Conhece? Ih, você chorava também, né? Se com amor não te olharam. Quem era traumatizado era uma beleza naquela música. Eu curei muitos traumas da minha vida com aquela música, né? Feliz, graças a Deus, graças seja dada a Deus pelo autor dela. Porém, nós temos que amadurecer a nossa consciência a respeito do amor de Deus. Então, quando eu digo Deus me ama, eu devo entender que é Deus que se dá a mim, Ele se entrega todo a mim, na sua totalidade, na sua unicidade, na sua fidelidade, na sua irrevogabilidade, na sua fecundidade, porque esse amor gera em mim frutos
frutos de conversão, frutos de vida nova, inclusive porque esse amor de Deus, que é o Espírito Santo, me foi dado, colocado, unido a mim, não para me deixar inflado, mas para me transformar em Jesus, porque é a vida de Deus em mim. E isso, a gente precisa ter muita consciência disso também, sabe? Entre nós, renovação carismática, movimento carismático e até em outras expressões de igreja, a gente ainda confunde muito a ação do Espírito Santo com pulmões inflados, né? Com suspiros poéticos ou com sensações. Né? Uma vez, eu já disse isso aqui a vocês, mas vou dizer de novo. Uma vez uma pessoa veio me mostrar uma música. A música dizia assim: estou todo arrupiado, estou todo arrupiado, estou todo arrupiado. Eu já fiquei, Aí dizia assim: sinal que o seu espírito está sendo derramado. Eu digo, bacana, né? Quer dizer que o Espírito Santo vem e a gente se arrupia todo, né? Pode acontecer, né? Mas não é, isso aqui são apenas sinais, às vezes, do Espírito, né? Sinais de sua manifestação, porque o objetivo, por assim dizer, do derramamento do Espírito Santo em nós, que é o próprio Deus unido a nós, é gerar a vida de Cristo em nós. É assim que a gente identifica se alguém está ou não cheio do Espírito Santo. É assim que a gente identifica prioritariamente a unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É se ali está gerando, a vida de Cristo está sendo gerada naquela pessoa, mais do que o critério dos dons propriamente carismáticos. O Espírito Santo, ele está como que a serviço de Jesus. Engraçado isso, né? Jesus era movido pelo Espírito, portanto estava como que a serviço do Espírito, mas o Espírito Santo derramado depois da redenção, agora o Espírito Santo está a serviço de Jesus, porque ele não move o homem para si próprio, ele move o homem para o Verbo. Por isso, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 14, Jesus diz que o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. E ainda diz mais: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Então, para que o Espírito vem para dentro de nós? Ele se une a nós, é Deus mesmo, é a vida de Deus unida a nós, a serviço de Jesus, para glorificar Jesus, para receber o que é de Jesus e comunicar a nós. Comunicar de uma maneira inerente, não é uma comunicação de fora para dentro, já é uma comunicação de dentro, porque o Espírito está metido no nosso coração. Por isso o Espírito Santo é o melhor mestre que tem, o melhor formador, porque ele já está dentro de você. Então, quando ele fala dentro de você, você concebe a coisa no seu interior. É diferente de alguém dizendo externamente. Por isso que eu acho que o Espírito Santo é um mestre superior ao próprio Jesus. Por isso Jesus falava um monte de coisa e os discípulos não entendiam nada. O pobre, né, sofria para burro, porque dizia uma coisa, dizia outra, entrava no ouvido, saía no outro. Tem uma hora que Jesus se irrita. Jesus diz: eu não vou mais falar nada para vocês, não. Quando vier o Paráclito, aí ele resolve esse serviço aí. Não, foi desse jeito, foi. É porque a leitura, o autor dá uma ajeitada, mas que Jesus era temperamental, né? Jesus era. Você não vê Jesus rindo na Bíblia, não vê Jesus rindo uma hora na Bíblia. Diga, rapaz, que cabo mal-humorado a bichinho, né? Desculpa aí, senhor. Sacrilégio. Então, enchei-vos do Espírito significa enchei-vos da vida de Cristo em vós. Não é inflar-se, né? Não é sentir emoções, embora isso faça parte também da vida nossa, da vida humana. Aquelas coisas que a gente sente muita emoção são as que ficam mais
mas gravadas na nossa memória, né? Os símbolos também ficam gravados na nossa memória. Mas o que fica mesmo na vida, para a vida e para o exercício do nosso ministério, é a vida de Cristo gerada em nós. E nós não podemos deixar de entender isso, senão a gente fica esperando banho gostoso, água da vida, né? O Espírito Santo é uma água da vida. Aí a gente acha que a água da vida, que o Espírito Santo vai se derramar sobre nós, como quando a gente toma um banho gostoso. Quando a gente chega em casa no final do dia, liga aquela ducha, corona, um banho de alegria, e aí para quem gosta, né? Porque eu quando vejo o chuveiro, eu só me lembro daquilo que Jesus disse, que disseram ao paralítico: coragem, ele te chama. Para quem gosta. Mas tem gente que curte banho, né? Curte aquele negócio todo, ai que banho gostoso, fui renovado. Aí se você pensa que o Espírito Santo é água, você pensa que o Espírito Santo vai ser sempre dessa maneira, e não é. Às vezes o Espírito é fogo, é purificação, é exortação. Por quê? Porque a missão dele é gerar a vida de Cristo em você, não é oferecer sensações, né? Não é que a metáfora, você diz, então, Ronaldo, você está criticando a metáfora bíblica. Não, a metáfora, ela visa explicar. É a nossa cultura absurda, né, de busca de satisfações, sobretudo a cultura de hoje, que foge da dor, né, que quer remédio para tudo. Essa cultura, essa nossa mentalidade é que faz com que a gente interprete os textos bíblicos com uma suavidade que eles não têm. Os textos bíblicos são contundentes. E esse não é o único equívoco que nós cometemos a partir do texto do Apocalipse. Tem outro aqui, que eu vou chamar a atenção de vocês para o texto. Porque diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, possa aquele que ouve dizer também vem, e aquele que tem sede, venha. Ora, quem tiver sede, venha. Um olhar desatento pensaria que a palavra de Deus está dizendo: quem tiver sede do Espírito, venha para beber do Espírito. Não é exatamente isso que está no texto. Não é isso que está dito no versículo. Notem, o versículo inicia dizendo: o Espírito e a esposa dizem vem. Então são dois personagens aqui. O Espírito e a esposa dizem vem. Quem é que o Espírito e a esposa estão chamando? Se eles dizem vem, eles estão chamando alguém, né? Se fosse um convite a nós, porque a primeira ideia é essa: o Espírito e a esposa dizem vem. Então o Espírito Santo e a igreja estão me convidando para que eu vá beber. Essa é a primeira percepção. Porém, se fosse um convite a nós, aquele que ouve deveria dizer: estou aqui, e não vem. Me faça entender? O Espírito e a esposa dizem vem. Aquele que ouve, diga: estou aqui. Mas a palavra não é assim. A palavra diz: o Espírito e a esposa dizem vem. E aquele que ouve, diga também: vem. Então, quem é que nós estamos chamando? Quem é que essa turma toda está chamando? É claro que essa turma toda está chamando Cristo. O Espírito e a esposa dizem: vem Cristo, vem vida de Cristo. E aquele que ouve, que somos nós, também diga: vem Espírito de Cristo, vida de Cristo em nós. Diz respeito a essa vida de Cristo em nós, que nós devemos chamar, mas diz respeito também ao Maranatá, ao desejo de ver o reino definitivo de Deus. Um desejo escatológico, que é uma tônica do Apocalipse. Então, o texto está dizendo: o Espírito e a esposa dizem vem, e nós que escutamos o Espírito e a esposa também devemos dizer: vem, Senhor Jesus. Também deve-se gerar em nós um desejo pelo Maranatá, pelo reino definitivo de Deus, um desejo escatológico. É uma coisa que a gente precisa resgatar muito na nossa prática cristã. Porque
Muitos cristãos hoje esperam por muitas coisas, esperam pelo príncipe encantado, espera pela maioridade, espera pelo dia que vai terminar a faculdade, espera, sei lá, pela construção, pelo sonho da casa própria, espera... O que mais vocês esperam aí? Espera o dia do Palmeiras ganhar um Mundial? Ih, foi na ferida agora, hein? Os corintianos acharam bom. Espera o Flamengo ganhar do Cruzeiro, que não ganha nunca, né, na Copa do Brasil. Então, espera por muita coisa, menos pela volta de Jesus. É coisa que a gente alimenta pouco. O desejo do retorno do Senhor, o Maranatá. E isso era uma marca característica da igreja primitiva e deveria ser uma marca característica também da esposa. Esse desejo de um encontro definitivo, da volta de nosso Senhor, o Maranatá. Então, o Espírito e a esposa estão clamando constantemente: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E aquele que tem sede, aquele que ouve, deve, do mesmo modo, clamar: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Não ficar esperando por tanta coisa desse mundo. Eu não estou criticando, né? Claro que a gente tem projetos humanos e eles são legítimos, porém, eles não são superiores ao grande projeto de Deus, que é o projeto escatológico final, quando nós viveremos na Jerusalém Celeste. Esse desejo de céu que a gente perdeu um pouco, a gente perdeu. Mesmo a nossa prática religiosa, a gente perdeu esse desejo de céu. Por isso que, às vezes, eu acho que os adventistas do sétimo dia têm uma contribuição a dar no mundo. Porque nós perdemos, até a nossa fé a gente canaliza, muitas vezes, para adquirir sonhos pessoais neste mundo, não uma projeção para aquilo que é realmente, aquilo que não passa, aquilo que é definitivo. Então, muita gente esperando por muita coisa, até pelo que não vem. Porque tem umas coisas que vocês esperam que não vem, não. Pode desistir. É isso mesmo que você pensou. Tem umas coisas que não vem, não. Essa semana passada, no mesmo lugar que o pessoal me chama de Ronaldo. É engraçado. Lá sempre acontecem umas coisas inusitadas comigo. Porque eu saí da pregação na hora do almoço, e uma pessoa, já uma jovem senhora, já se atravessou na minha frente e disse assim: olha, Ronaldo, Ronaldo, eu sei que você não come carne de porco, então eu já preparei um bife ali de boi para você, tá certo? Eu disse: tá bom, muito obrigado. Aí eu dei 2 passos, atravessou outra mulher na minha frente: Ronaldo, tem um bife de boi ali para você, viu? Falei: tá, obrigado. Passei, dei mais 2 passos, um rapaz: ó, Ronaldo, eu sei que você não come carne de porco, Ronaldo. Então você vai, eu tenho um bife de boi ali dentro para você, viu? Nós já preparamos. Eu digo: tá certo. Aí, nesse meio tempo, uma pessoa vem: Ronaldo, senta aqui que a gente vai almoçar. Estava o bispo de lá, da Diocese de Itabira, que é até aqui de vocês, aqui de Pouso Alegre. Aí vem aqui almoçar com o bispo. Eu me sentei lá com o bispo, chegou a carne de porco. E esse bife, olha, não apareceu. Eu terminei de almoçar, vim embora e esse bife não apareceu. E eu lá esperando esse bife, sabe? Comendo a saladinha. Devagar, né? Porque a gente fica quando está esperando uma comida melhor, né? A gente está comendo devagar, assim, para não encher o bucho. Alface, que tinha umas 144 espécie lá em cima da mesa. E eu devagar, tudo, e o bispo comendo carne de porco, e os outros lá comendo também. E eu vi a hora o bispo perguntar se eu era judeu. Mas enfim, ele não deu de conta, né? Eu sei que eu terminei e vim embora e esse bife não chegou. Quer dizer, a gente espera por umas coisas que não vêm. Não é? No outro dia eu chego lá, o rapaz disse assim: ô Ronaldo, aqui, você sabia que aqui tem cafezinho corajoso e cafezinho medroso? Não sei se vocês conhecem esse ditado aqui, lá eles têm. Eu digo: não, o que é café? Qual é a diferença? Esse café é corajoso, é aquele que vem sozinho.
Café medroso é aquele que vem com uma bolachinha, acompanhado de um pãozinho de queijo. Eu digo, se o meu bife fosse corajoso, ele tinha vindo sozinho. Meu bife deve ser medroso. Né? Então, muita gente esperando por muita coisa. Minha gente, reavalia as coisas que vocês estão esperando. Tem coisa muito mais importante para a gente esperar. Que é justamente esse Maranatá, que estava tão presente na igreja primitiva. Claro que a igreja primitiva ela foi entrando meio que numa desesperança, né? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar imediatamente, assim, pá, pá. E Jesus demorou uma coisinha, 2000 anos, demorou uma coisinha, o pessoal foi se desestimulando, foi perdendo essa perspectiva. Mas a gente não pode perder essa perspectiva de céu. Aquele que escuta a palavra de Deus, ele entra no mesmo coro do Espírito e da sua esposa. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, o que escuta a palavra deseja o reino, deseja o céu, deseja a volta de Jesus. Eu não estou falando aqui daquelas perspectivas milenaristas, não, né? Porque entre nós teve umas coisas assim. Gente até que acreditava na vinda do Maitreya, não sei se vocês lembram disso, vem o Maitreya, a nova era, aquele negócio todo, e por isso a gente tinha que aprender a viver sem energia elétrica, né, cultivando a própria verdura, né, foi lá que nasceu os alfaces, né, cultivando o próprio alimento, etc. Foi um pessoal uma vez pregar numa cidadezinha lá perto de mim, lá perto da minha cidade, que é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, ele conseguiu convencer quase todos os 10 mil habitantes. Estava todo mundo, não queria mais usar energia elétrica, não queria usar mais ventilador, nem ferro elétrico, nem nada. Era um negócio maluco, né? Depois que eu cheguei lá, rapaz, vocês inventam um negócio desses, né? Não, mas é para a gente se acostumar, Ronaldo, para quando perder. Eu digo, tá bom, então quer dizer que como eu vou perder meu pai, eu não vou andar mais lá para me acostumar, né? Para me acostumar a perder meu pai. Que é isso? Né? Quando eu perder, eu me acostumo. Oxe, tá bom. Né? Aí eu com medo de ficar viúva, vou ficar rejeitando minha mulher. A minha mulher, não, vamos sair juntos. Não, eu vou me acostumar a viver sem você. Que é isso? Não existe isso, né? Então, enquanto eu tenho, eu uso. Eu sou mais a perspectiva paulina. Eu sei viver bem na penúria, na abundância, né? Etc. Eu sei viver bem, não tem nada com isso. A Alessandra, uma vez, ficou irritada comigo, porque eu disse, eu sei viver bem na penúria e na abundância, porque ela teve uma doença, ela ficou muito doente, teve uma depressão fortíssima, e ela ficou muito magra, muito magra. Ela ficou uma finurinha, né? Eu vi a hora, o pijama dela tem uma lista só. Aí eu, quando eu abraçava ela, eu dizia, sei viver bem na penúria e na abundância. Eu me lembrava da palavra. Sei viver bem na penúria e na abundância. Quando ela engordou uma coisinha que eu senti ela mesmo comigo, disse, meu amor, você voltou para mim. Então, sabemos viver, não tem porquê, né? Agora, esse desejo de volta de Jesus, esse desejo de céu, é característico da esposa, né? É próprio da vida esponsal, de nós, igreja, como esposa de nosso Senhor. Esperar a hora em que os que repousam nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. A hora em que Cristo virá em sua glória, e todos os anjos com ele, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e pôr as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O gesto é meramente ocasional. Irão estes para o castigo eterno e os justos irão para a vida eterna. Ô, glória! O momento em que será
É brincadeira, né? O jeito ficou preocupado aqui. O momento em que será, olha só que coisa interessante, definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de Deus com cada homem. Veja, o momento em que será desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. É o momento em que as coisas vão se clarear para nós, que não vai haver mais ilusões. Pessoas que a gente achava que era muito santa, pode ser que a gente descubra que não seja tão santa assim. Pessoas que a gente censurava, pode ser que a gente descubra que não eram tão censuráveis assim. Por isso nós temos que tomar cuidado com os julgamentos pelas aparências, não é? Porque no juízo final as coisas vão ficar claras. Vão ficar tudo muito claras, o valor das instituições, das pessoas, a honestidade e a sinceridade de cada um e as boas obras que cada um fez, muitas delas escondidas. Né? O amor que cada um fez. Então, neste momento, a igreja será consumada na glória celeste. Então, a igreja que nasceu do lado aberto de Cristo, né? Como novo Adão, que foi revelada em Pentecostes, né? Que militou neste mundo, agora vai ser, agora não, na volta de Jesus será consumada, né? A sua definitivamente consumada na glória celeste, será a plenitude da igreja. Deus terá sua morada entre os homens, enxugará toda lágrima dos seus olhos. Esses sofrimentos que a gente vive hoje, até com muita honradez, eles haverão de passar, eles vão passar, porque o Senhor Deus mesmo enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Você percebe essa metáfora como é interessantíssima, né? Você imagina você chegando no céu, ainda com o rosto cheio de lágrimas por causa dos sofrimentos desse mundo, e Deus mesmo recebendo você e acolhendo você, né? E enxugando as suas lágrimas, né? Enxugando as lágrimas significa dizer, tirando todo resquício de sofrimento, né? Superando tudo aquilo que a gente viveu, que foi dificultoso na vida, que foi doloroso. Alguns dizem que Nossa Senhora que é a porta do céu, né, que Nossa Senhora vai receber, e pode até ser que sim, né? Lá na comunidade os meninos ficaram rindo de mim, porque tem umas mensagens de Nossa Senhora de La Salette. Alguém já ouviu falar? Nossa Senhora de La Salette, que são bem fortes assim em relação aos padres. Só que tem uma expressão lá que ela diz que ela chama alguns membros da hierarquia de cloacas da impureza. E eu acho que isso é um erro de tradução. Eu que penso que é um erro de tradução, né? Porque é um termo muito deselegante para Nossa Senhora. Aí tem hora que eu brinco, eu digo assim, não acredito muito nesse negócio de La Salette, não acredito muito não. Aí os meninos dizem, Ronaldo, ela vai estar na porta do céu. Quando você chegar, ela vai estar lá, vai ser o dia dela, porque eles dizem que Nossa Senhora se reveza na porta do céu para receber. Um dia Nossa Senhora do Bom Parto, outro dia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, outro dia é Nossa Senhora de Fátima, né? Você vai cair no dia de Nossa Senhora da Salete, você vai ver, vai ser um negócio ruim para você. Eu digo, não, mas não tem problema não, se eu cair no dia dela, ela não vai ver eu entrando não, que a imagem dela é assim, né? A imagem dela é com a mão no rosto, né? Assim, por causa da... Eu digo, não tem problema não, vou passar, vou conseguir passar. Mas imagina Deus mesmo enxugando as lágrimas dos nossos olhos, porque não haverá mais nem morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. A visão beatífica na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos. Veja, a visão beatífica. Vocês não desejam isso, não? Rapaz, deve ser um negócio espetacular. Olha, se mergulhar no mistério cristão, nas condições atuais, é um negócio empolgante. A gente, quando descobre Deus, quando vai conhecendo Deus, nas condições atuais, com todas as limitações do ser humano, já é uma coisa empolgante, que nos deixa estupefatos. Imagina na visão beatífica, quando a gente realmente estiver diante de Deus. Ali, Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos. O que é inesgotável? Quanto mais você conhecer,
mais terá coisas para conhecer. Por isso o céu vai ser uma dinâmica impressionante. E eu espero que no céu também, eu acho, né, que no céu a gente vai ter também áreas de concentração diferentes. Áreas de concentração diferentes. Por exemplo, quem gosta muito de liturgia, né, vai estar lá no templo de Deus, né, vivendo aquele negócio todo, aquela liturgia toda, né? Eu não gosto muito. O pessoal diz assim, mas Ronaldo, o céu vai ser só louvor. Eu digo, eu não vou ver só louvando no céu, não. Eu vou, né, fazer um grupo de pesquisa lá, alguma coisa assim, para a gente se dedicar a mergulhar num tema teológico, um negócio assim, né? Porque aí quem gosta de liturgia vai viver adorando, né? Então tem vários segmentos, né, no céu, aquela coisa dinâmica. E em cada área um conhecimento inesgotável. Deus será fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Eu devo alertar os mais desatentos que eu estou lendo aqui, citando trechos do catecismo da igreja, e não da igreja adventista do sétimo dia. Viu? Então, a esposa que somos nós, deveríamos desejar mesmo isso. Porque, inclusive, esse desejo gera desejo de santificação da vida, para apressar a vinda de nosso Senhor. Para que a história ela entre no processo de consumação. E o texto diz, o Espírito e a esposa dizem vem. A esposa deveria dizer mais vem do que o Espírito. Porque quem tem mais interesse de que Jesus volte é a gente, né? E a palavra da esposa, às vezes, tem, sei lá, de repente tem mais força do que a palavra do marido, né? Neste caso, né? Quer dizer, em outros casos. Outro dia eu estava num retiro de casais, fui pregar um retiro de casais ali, aí no intervalo um rapaz veio conversar comigo, esses encontros abertos, né? Aberto que vai gente de todo... gente convidada, vai gente que está, casal que está em crise, vai casal que vai o que o homem não quer ir, essas coisas assim. Aí um veio conversar comigo e disse, rapaz, eu vim esse ano, mas foi bom demais encontrar você aqui, porque você já começou uma pregação muito descontraída, e tem umas pregações que são muito, muito torrentas, e a gente acha ruim, etc. Eu disse, é a primeira vez que você está participando? Ele disse, é a primeira vez. O ano passado eu quis vir, mas não vim. Mas esse ano Jesus disse, esse ano você vai. Aí nesse momento aproximou-se uma mulher. Aí eu disse, é a sua esposa? Ele disse, é. Eu disse, prazer, dona Jesus. Eu sabia que o negócio não tinha sido Jesus, né? Que aquele cabra ele não tinha intimidade com Deus para isso, não, né? Então, a esposa tem que clamar, né? Tem que clamar, e clama, meus irmãos, como resultado da escuta da palavra. Como é que o desejo de parousia, o desejo da volta de Jesus, o maranatá que se gera no nosso coração, deve ser o resultado da escuta da palavra e não da situação ruim do mundo. Isso aqui é outra distorção que eu acho que acontece na vida dos cristãos, porque às vezes a gente diz assim, volte logo, Jesus, porque a gente não aguenta mais, não é? A gente, meu Deus, só Jesus voltando, né? Fez igual eu quando o Flamengo estava ruim, eu dizia, meu Deus, só Jesus na causa. Aí contrataram Jesus, né? Foi bom porque contrataram e resolveu a situação. Mas a gente aprendeu a identificar o desejo de parousia com situações ruins. Então, a situação está difícil, a vida está difícil, o mundo está difícil, então a gente suspira e diz, volte logo, Jesus, porque eu não aguento mais. Não deveria ser esse o grito nosso. O maranatá é algo que deve se gerar da escuta da palavra. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve
também diz, ele também deseja o céu, porque ele percebe que as realidades atuais não são definitivas, são passageiras, e isso é a palavra que mostra, não são os acontecimentos ruins. Aliás, a gente aprendeu a identificar a volta de Jesus com catástrofes, não é? Eu não sei se por causa daquele texto de Mateus 24, 25, em que Jesus fala de muitas catástrofes, guerra, hoje vereis falar de guerras e rumores de guerra, etc. e tal. Uma vez uma pessoa disse, olha, Ronaldo, mas está aqui, olha só, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, né? Pai contra pai, filho contra filho, nação contra nação. Olha aí, olha o sinal aí, Jesus está voltando. Eu digo, meu filho, isso aí existe em toda a história. Desde que o mundo é mundo, que existe nação contra nação, reino contra reino, né? Pai contra filho, confusão por cima de confusão. Aliás, você tem uma situação, em alguns contextos históricos, que tem muito mais guerra do que hoje. Muito mais. Hoje existe a Liga das Nações, a ONU, ainda existem uns órgãos que depois das duas grandes guerras mundiais a gente conseguiu minimamente manter a paz. Quando eu dava aula de história, eu botei na prova, perguntei a um aluno assim, como foi o nome da instituição que foi formada depois da Primeira Guerra Mundial para manter a paz? Que era a Liga das Nações, que foi antes da ONU, né? Aí o menino parece que não sabia e ficou tentando colar com o outro. Me diz, e eu vendo, né? Me diz como é. O menino disse, Liga das Nações. Aí ele, quando eu recebi a prova, estava escrito Briga das Nações. Igual outro essa foi uma colega minha, professora de História, né? Aliás, Marcão, você que é professor de História, tem um caba lá em Pombal que está querendo me pegar. Porque ele foi meu aluno, ele teve 2 professores de História, eu e Sônia, essa minha amiga. E Sônia era uma pessoa filha de uma família rica. Então, ela ia dar aula sempre num carrão, falava de viagens que fez, viagens de turismo, etc. e tal. E eu sempre chegava no carro da comunidade, falava de viagens missionárias, o que foi que o caba botou na cabeça? Esse negócio de história dá dinheiro. Aí fez história, disse que está lá atrás de nós dois, ainda para pegar, para se vingar, né? Porque não conseguiu. Aí essa minha colega disse assim, botou lá, quando os portugueses chegaram no Brasil, quem foi que eles encontraram? E a menina não sabia. Chegou, tocou a campainha para terminar a prova, e a menina, professora, por favor, me dê uma dica, eu não posso ficar para a final, eu tenho que responder essa pergunta. A minha colega, tão boa, ainda deu uma dica, disse assim, olha, minha filha, olha, pense, quando os portugueses chegaram, quem era o povo que ele encontrou aqui? Não, diga aí, professora, uma dica. Aí ela disse assim, andavam nus. Aí pegou e escreveu. Quando ela recebeu a prova, estava lá, Adão e Eva. Né? Então tem as falsas interpretações do texto, né? Quer dizer, você estuda história, você vê que muita coisa aconteceu. Logo Jesus mistura o discurso dele, em Mateus 24, 25, ele mistura o discurso dele com as ruínas de Jerusalém, aquela coisa de Jerusalém. Então, faz uma coisa meio misturada que dificulta um pouco. Mas a gente aprendeu a identificar o fim do mundo com catástrofes. Tanto que quando começa a acontecer coisa ruim, qual é a expressão que a gente diz? É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Só faltava isso, é o fim do mundo. Será que isso tem realmente fundamento bíblico? Eu fico me questionando. Pode ser que sim, não estou dizendo que essa seja uma interpretação equivocada, ela é possível. Mas eu vejo, por exemplo, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, São Paulo diz assim, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape.
Ou seja, ele fala do fim do mundo sob outra perspectiva. Ele diz, quando os homens disserem paz e segurança, ou seja, quando os homens acharem que estão no controle da situação, aí o Filho do Homem pode virar como um ladrão. Ou seja, não temos que identificar necessariamente com escape, com catástrofe. E disso não pode depender o nosso desejo de céu, o nosso desejo de parousia. Isso deveria depender da escuta da palavra, não dos acontecimentos nefastos. Senão seria uma fuga do mundo. Nós estamos querendo fugir do mundo. Se tivesse tudo bem no mundo, tudo correndo tranquilamente, o homem, a gente vivendo em paz e segurança, mesmo assim, nosso interior deveria clamar Maranatá. Por quê? Por mais que a gente vivesse a paz e a serenidade e a segurança neste mundo, não se compararia à grandeza da glória que nós vamos viver no céu. E nós deveríamos saber disso, para junto com a esposa e o Espírito clamar. Até porque esse negócio de morrer, meus irmãos, o pessoal diz, morreu, por que eu tenho que desejar a parousia? Eu fico pensando que eu vou desejar a parousia até o dia da parousia. Não é até o dia que eu morrer. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Morreu, no dia que eu morrer, aí eu resolvo minha vida. Está resolvido minha vida, porque eu vou para o céu, vou para junto de Deus, e vai ser aquela maravilha. Não é? Até se diz, morreu, descanse em paz. Eu fico pensando, quando eu morrer, vai ser difícil eu descansar em paz. Eu só vou descansar quando Jesus voltar. Inclusive porque o conceito teológico de morte é a separação do corpo da alma. Então, quando eu morrer, a minha alma vai se separar do meu corpo. E o meu corpo só vai ressuscitar, ou só vai ser glorificado, na ressurreição final, na parousia. Portanto, a ressurreição minha, de fato, ela só vai acontecer na parousia. Aí como é que eu vou descansar se eu não estou ressuscitado? Eu vou chegar no céu sem corpo. Aí, nordestino já tem medo de alma. Eu vou ficar com medo de mim mesmo. Porque eu sou uma alma, eu não vou poder nem olhar no espelho. Porque aí eu vou ficar com medo de mim. Aí eu vou entender o que o padre Fábio de Melo perguntou, quem me roubou de mim? Eu vou fazer, quando eu olhar, eu vou dizer, quem me roubou de mim? Quem foi? Eu vou ficar assim, lá, aí esperando a ressurreição final. Vai ser um negócio meio confuso. Eu não me entendo muito bem sem o meu corpo não, viu, gente? Eu não me entendo, eu não sei vocês. Se vocês se entendem como coisa. Então, assim, aquele negócio meio penado, sabe, no céu, andando lá com aquelas nuvens, aquele negócio todo. Eu não sei, ali eu acho que quando eu morrer, aí é que eu vou desejar a volta de Jesus. Porque eu vou desejar no próprio corpo, em mim mesmo, né, eu vou desejar essa ressurreição. O momento em que meu corpo será unido de novo a mim. Mas vai ser uma alegria muito grande. Você imagina, né, na parousia, você está só a alma e vinha aquele corpo que agora é glorificado, né? Agora não tem mais, não tem artrose, não tem mais problema no nervo eclesiástico, não tem mais nada, é um corpo glorificado. Eu fico imaginando, no dia da ressurreição final, Jesus trazendo o meu corpo glorificado. Vai ser igual aquela cena de novela, sabe? A minha alma, assim, aquele negócio de câmera lenta. Vai em câmera lenta, abraçar, porque eu me uni de novo a mim. Então, não pense vocês que depois de vocês morrerem, vai descansar em paz, não. Eu acho que vai ser desse jeito. Aí é que vocês vão desejar a parousia, a ressurreição final, a vinda de nosso Senhor, né? Então, inclusive porque, volto a dizer, o desejo de parousia é gerado pela escuta da palavra de Deus, pela escuta da palavra. Se nós não temos esse desejo de céu, de parousia, de maranata, nós deveríamos nos questionar se realmente estamos ouvindo a Deus, né? Porque a espera de um cristão
chega a ser impaciente, porque o seu coração não se encaixa neste mundo. Me acompanhe em Mi menor. O seu coração não se encaixa nesse mundo. Chega a ser impaciente, ansioso. Lembra daquele Salmo 62? Minha alma anseia por ti, como terra sedenta e sem água. A gente deseja isso, a gente quer isso. Ixi, pensei que era parousia. Meu susto agora, pensei que era a trombeta do Apocalipse. Baixinho para ninguém pensar que Jesus vai voltar agora. Mas chega a ser impaciente, meus irmãos. A quem escuta a palavra, né, anseia, porque o seu coração não se encaixa mais nesse mundo. Ele está no mundo, ele vive no mundo, ele abraça as realidades do mundo, ele acha importante a vida do mundo. Não estou desqualificando a vida do mundo, não. Porém, é como se faltasse algo. Tem algo que precisa ser levado à plenitude, que é justamente essa vinda de nosso Senhor. Então, os verdadeiros evangelizadores, eles querem antes o reino de Deus, não os sucessos desse mundo, ou nem mesmo as conquistas religiosas desse mundo, ou as consolações, a realização de sonhos. Antes ele quer a plenitude da justiça, da paz. E quando eu desejo a parousia, eu devo desejar isso, a plenitude do reino, onde tudo onde todos serão tudo em Cristo. Não é uma vida sossegada, uma paz, sabe, desejar um sossego de vida. Não. A escuta da palavra gera um desejo por Jesus, e é isso que a palavra do Apocalipse que nós lemos, ela reflete. Não é nem um desejo pelo Espírito Santo. Os que têm sede, eles devem dizer: vem, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Efésios capítulo 1. Gostaria de pedir que vocês lessem para a gente concluir. Versículo 13. Aliás, um pouquinho antes, esse texto, curioso, eu li recentemente, por acaso, na minha oração pessoal, antes de vir para cá esta semana. E achei um texto tão forte. Assim, Paulo, ele faz uma descrição de toda a predestinação que nós somos objetos para a salvação, né, para o céu. Bendito seja, versículo 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda bênção espiritual em Cristo, sempre em Cristo. Veja, aqui não são bênçãos no sentido de graças, mas o Espírito Santo que gerou a vida de Cristo em nós, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Por quê? Porque Cristo está em nós. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Porque Jesus é assim. Diante dos olhos do Pai, Jesus é irrepreensível, é santo e irrepreensível. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele, no bem-amado. Veja, isso aqui é um dos hinos chamados cristológicos, né? Porque tudo é Cristo, tudo é em Cristo. As bênçãos que recebemos é por Cristo, a nossa união é com Cristo. Antes de que o mundo fosse criado, Deus já havia nos eleito e nos escolhido em Cristo. Nesse Filho, versículo 7, pelo seu sangue temos a redenção. Pelo seu sangue temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós,
em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo, veja, sempre em Cristo, né? Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. Ou seja, Ele quis que fosse assim. Deus quis. Deus quis a nossa santificação, a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. E nele também, versículo 13, também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selado com o Espírito Santo prometido, que é o penhor da nossa herança. Eu acho essa uma das expressões mais fortes da Sagrada Escritura. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Por quê? Porque penhor, vocês sabem o que é um penhor, não sabem? O penhor é uma garantia que a pessoa dá, uma segurança, uma espécie de hipoteca, um aval. Por exemplo, quando você faz um empréstimo, você vai no banco, faz um empréstimo, você pode deixar um penhor lá, pode ser uma joia, um bem, para o caso de, se você não pagar o empréstimo, aí o banco ou o credor fica com aquele bem, né? Então, olha que coisa interessante. Jesus disse que ia, mas voltaria. Então ele diz: a herança de vocês está guardada e eu vou dar essa herança a vocês, eu vou voltar. Mas para a gente não ficar em dúvida, assim, se Jesus ia voltar mesmo ou não ia voltar, aí ele deixa um penhor, ele empenhorou uma coisa. Ele disse assim: bom, eu vou deixar aqui como penhor algo, se eu não voltar, vocês ficam com ele. Dá para entender? E o penhor que ele deixa é ele mesmo, porque é Deus mesmo, é o próprio Espírito Santo gerando a vida de Cristo em nós. Então é ele mesmo que ele deixou. Ou seja, em outras palavras, Jesus disse assim: se eu não voltar, vocês ficam comigo. Não é? É um negócio curiosíssimo, mas é isso. O Espírito Santo, então, é o penhor, foi aquilo que Deus empenhorou, ele deixou conosco, gerando a vida de Cristo em nós, como que? Para dizer: se eu não voltar, vocês já estão comigo, vocês já têm a vida em vocês. Para que ninguém fique na dúvida se ele vai voltar mesmo ou não. Ninguém pode ter essa dúvida, porque ele deixou este penhor, que é ele mesmo. É uma espécie de antecipação da herança, que é a herança mesma. E notem a sequência do texto paulino. Vocês ouviram, nele também vós, depois de termos ouvido a palavra, depois vocês creram na palavra. Você ouviu, você acreditou, e depois que você acreditou, você foi selado com o Espírito Santo. Para quê? Para que ele seja o penhor da nossa herança, versículo 14, enquanto esperamos a completa redenção, que é justamente a ressurreição final, para os ímpios. Então nós temos o Espírito que gera vida de Cristo em nós, enquanto nós esperamos essa redenção. Então eu queria convidá-los, neste momento, depois deste ensinamento,
a gente orar dessa maneira, desejando o Maranata, o Vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos pedir a Deus que gere em nosso interior, em nosso coração, esse desejo de céu, de parousia, de retorno. Reaviva, Senhor, o Maranata dentro de nós. O Maranata, o Vem Senhor Jesus, porque o nosso coração não pode se acostumar com este mundo. Não pode viver simplesmente, Senhor, buscando coisas nesse mundo, sonhos desse mundo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que o penhor da nossa herança haja fortemente no nosso interior, para que nós possamos, junto com a esposa e o Espírito, clamar: vem, 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 Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus. Deseje o céu, deseje o Espírito, deseje a parousia, o retorno de Jesus. Essa inquietude que existe no seu coração é o desejo pelas coisas definitivas. Por mais que tenhamos nesse mundo, sempre faltará algo, sempre nós queremos algo, e esse algo é a redenção dos nossos corpos, é a redenção completa da nossa vida, para que possamos cantar a glória de Deus, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Deixa o Espírito Santo clamar agora em você: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Maranata, 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 Maranata. É o Espírito Santo mesmo que ora em nós e que clama em nós. Nós não sabemos nem mesmo pedir como convém, mas Ele clama em nós. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Clame, clame, clame do seu interior, clame no seu coração, clame com os seus lábios, com os seus sentimentos. Fazer uma liturgia celeste. Mais uma vez. Com palmas. Mais uma vez.
no seu templo. Dia e noite no seu templo. Cante dia e noite no seu templo. Dia e noite no seu templo. Dia e noite no seu templo. Suavemente comigo. Dia e noite no seu templo. Dia e noite no seu templo. Olhos fechados, contemple a vinda de Jesus do jeito que você tem na mente, do jeito que você tem na mente, a vinda de Jesus. O Filho do Homem virá como um ladrão, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Recorde-se agora de palavras que falam da parousia. Você pode até citar, falar, recitar palavras. Então vereis o Filho do Homem descer, junto com seus anjos nas nuvens, e todos os povos da terra baterão no peito, e ele colocará à direita os justos e à esquerda os injustos, e dirá aos justos: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, preso me visitastes. Graças, Senhor, graças. Imagine a parousia, imagine a consumação dos tempos, o dia em que o Senhor Deus enxugará todas as tuas lágrimas. Não haverá mais fome, nem sede, nem dor, nem injustiça. Deus será tudo em todos. Gera em nós, Senhor, o desejo do céu. Maranatá, 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 Maranatá. No silêncio agora, no silêncio, apenas contemplando, tenta contemplar a vinda do Senhor, e todas as tribos, todos os povos da terra sendo reunidos por Ele, virão dos 4 cantos do mundo, do Oriente e do Ocidente, aqueles que foram escolhidos e selados com o penhor da sua herança. E esses trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? E esses trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? E esses trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? E esses trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Eles vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso se encontram diante do trono de Deus,
rendendo-lhe culto, dia e noite no seu templo. Por isso se encontram diante do trono de Deus, rendendo-lhe culto, dia e noite no seu templo. Dia e noite no seu templo. De noite no seu templo. Isso, agora vamos fazer uma liturgia celeste. Um desejo de Deus. O Espírito e a esposa dizem: vem. Noite no seu templo. Palmas. De noite no seu templo. De noite no seu templo. No seu templo, de noite no seu templo, dia e noite no seu templo. Vem, Senhor Jesus.
no seu templo. No seu templo santo, no seu templo santo, no céu. Que o nosso coração não se satisfaça com esse mundo, Senhor, mas deseje a fonte inexaurível, inesgotável. Vem de vós. Vence o materialismo, os sentimentos daqueles que esperam tudo deste mundo. Graças a Deus, graças, porque se esperamos tudo deste mundo, somos de todos os homens os mais dignos e lástima. Somos teus, Deus, Deus, Deus. O Espírito e a esposa agora dizem: vem, 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 Senhor. Noite no seu templo. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Graças te damos porque esse momento nos colocou diante de vós, sob outra perspectiva. Não mais simplesmente neste mundo, mas pensando no mundo vindouro. Graças. Honra, poder e glória para sempre. Toda adoração, todo louvor, Graças. toda honra e toda glória. Bendito e adorado. Digno de todo louvor. Toda honra. Bendito seja. Santo, santo. Graças. Vamos fazer um silêncio reverente.